E voltando pra conversa, Esse a gente fala no meio. esse aí daqui a pouco vamos fazer um suspense. Pastor, um dos nossos sonhos, eu acredito que o Ronaldo também partilha disso, e eu tenho uma expectativa muito grande de um dia ir, é chegar a conhecer Israel. E o senhor já foi muitas vezes pra lá, leva muita gente pra lá, conhece muito bem aquele lugar, é quase o seu quintal lá, né? E a gente queria saber como que é a experiência de pisar em Israel, olhar para passagens bíblicas e tá lá ao mesmo tempo e você conseguir visualizar isso. Algo diferente quando se está lá em Israel? A gente queria tirar essa dúvida. Só para ter uma ideia, quando você chega no aeroporto de Tel Aviv, você desce do avião e você pisa no chão, você está pisando onde Dorcas foi ressuscitada. Olha. No aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Foi ali que Dorcas ressuscitou. Ali que Dorcas ressuscitou. Olha só. Ali no tempo bíblico era qual cidade? Era Jope, né? Lida. Lida. E aí você sai do aeroporto e você vai para Jerusalém, que é a cidade mais importante de Israel. Uhum. Aí no caminho você vai pisando na história e nos textos bíblicos, até chegar em Jerusalém. E quando você vai chegando em Jerusalém, que você avista a cidade de longe, então você está na aldeia de Emaús, onde aqueles 2 discípulos reconheceram Jesus na hora da oração. É assim, simplesmente assim. É fantástico, eu tenho muita vontade de ir pra lá. E um dia eu vou conseguir ir com você, pastor. Eu quero ir com você porque você conhece a Bíblia, consegue... aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Eu já vi os seus vídeos, né? E eu fico me sentindo lá. Meu Deus, eu quero um dia estar ali. Então vai ter que ir logo, porque eu já tô com 70, hein? Não, pastor. Eu ainda tenho que juntar um dinheiro aí. O Ronaldo vai me ajudar nisso aí. Quem sabe a gente vai junto pra lá, né? Então, Quem sabe o Querigma Store aqui, ó. Aí ajuda a gente a chegar em Israel. Eu estarei indo pra lá, se Deus quiser, no dia 1º de novembro de 2025. Aí. Próxima viagem Dá tempo. Com caravana. Vamos fazer Egito e Israel. Eu creio nisso. Que bênção. Se o pessoal que estiver assistindo quiser procurar pra ir na caravana do senhor, como é que faz? Só anotar o meu telefone e ligar. Quer falar pro pessoal? Falo 94747-1981. Aí. A sua chance de ir pra Israel Com tá o mestre. batendo na sua porta. Essa oportunidade, porque não adianta, né, pastor? Às vezes ir pra Israel e não tá com a pessoa certa do lado, né? Exatamente. E dá para dividir em 2 anos para pagar. Olha, 2 anos. Sem juros nenhum. Eu vou conseguir. Um dia eu vou também. Eu não sei se vai ser agora em novembro de 25, mas quero muito ir. Ô pastor, e como que é? Aí você vai andando por Israel e vai revivendo, né, os textos bíblicos. Isso. Vai visualizando. E o que você pode dizer assim de experiência que o senhor já teve lá? Ou de curiosidades sobre Israel? Alguns milhares, né? Muitas, né? Que eu já fui 21 vezes a Israel. 21. Já levei mais de 1000 pessoas para a Terra Santa, né? Então, tem muitas experiências, muitas marcantes mesmo. Experiências tremendas. E cada vez que a gente vai, a gente tem experiência num lugar diferente. Uhum. Experiência da presença de Deus, entende? Sim. Mas eu vou só comentar uma então, tá? Tá bom. Tá bom. O Monte das Bem-aventuranças. O Monte das Bem-aventuranças não é o sermão do Mateus capítulo 5, 6 e 7 não é um texto simples, um texto comum. Uhum. É um texto especial. Sabe por quê? Por quê? Porque ali é o discurso do rei. Por exemplo, quando vai ter eleição daqui mais uns 2 semanas aí e tal. Uhum. Aí o prefeito vai ganhar a eleição, não é? Vai ganhar. E ele vai fazer um discurso, vai falar sobre o plano de governo dele. Certo. Mateus 5, 6 e 7 é o plano de governo de Jesus. Uhum. E eu só descobri isso lá no Monte das Bem-aventuranças. Porque tudo mostra isso ali. A situação geográfica, por que ele foi naquele lugar,
o que dava para ver dali. Então, quando eu paro naquele lugar com as pessoas, ali eu gasto mais ou menos 1h30, 2 horas. Nossa. Porque eu vou falar sobre o plano de governo do rei. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Isso é nos governos anteriores. No meu governo vai ser assim. É bem isso. Nossa. Agora, quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você já vai ler com outros olhos. Porque você sabe que é o discurso do rei. O rei que chegou e que vai governar. Agora vai ser assim. E na igreja é do jeito que o rei já estabeleceu. E quando o reino dele se cumprir, porque vai cumprir a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, aí vai se cumprir em toda a terra. Então teremos o milênio. Uau. Que isso, hein? E essa não é aquelas promessas de político, né? Não. São fiéis e verdadeiras. Né? Passarão os céus e a terra. Vocês esperaram tanto por um rei, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Olha isso, Cheguei. fantástico. Muito forte, né? E, pastor, você vê também profecias que foram feitas na Bíblia se cumprindo em Israel nesses últimos tempos? Você consegue enxergar isso, visualizar? Assim, eu consigo. Eu tenho profecia que está cumprindo agora. Quer uma bem verdinha ou quer uma que já cumpriu há 50 anos atrás? Eu queria... Fala as duas. As duas. As duas. Então vamos lá, bem rapidinho. Isaías capítulo 60. Isaías 60, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, versículo 4. Isaías 64. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Há uns 10 anos atrás, eu não vou dizer a data porque eu posso errar, eu estive na Inglaterra. Eu sempre vou na Inglaterra, né? Eu acabei de chegar de lá. E eu conheci um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial e lutou em Israel. Esse soldado agora já é falecido. E ele me contou uma história. Ele não era cristão. Ele se converteu antes de morrer, morreu salvo por Jesus, mas ele não era cristão nessa época. E ele me contou que quando os judeus começaram a chegar do Holocausto, naqueles navios, o porto de Haifa, no norte de Israel, estava assoreado porque fazia 1814 anos que Israel estava fora da terra deles. Não virou terra de ninguém. Sim. Os turcos eram pobres e não tinham condição de cuidar do país. Então o país estava abandonado. E os portos assoreados desde muitos anos. E os navios chegavam e paravam lá longe. E aquelas pessoas magras, né? E sofridas e tal, vinham e não tinham condição de andar naquela água que dava aqui no peito. Então elas vinham e desciam do navio lá longe, porque o navio não chegava aqui. Então foi feita uma fila de soldados britânicos, uma fila indiana, um do lado do outro. E aí eles viravam assim, ficavam um do lado do outro, era uma fila indiana, mas depois eles viravam para poder fazer o serviço. E as pessoas iam saindo do navio e iam de colo, de braço em braço, até chegar na praia. As mulheres e as crianças. E o texto diz: levanta ao redor os olhos e vê todos esses que se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Sensacional. Literal. É muito perfeito o cumprimento, né? Entende? Sim. Isso Que lindo. é um exemplo. Este é um exemplo de 50 anos atrás. Onde hoje? Zacarias capítulo 12. Zacarias 12. Vamos lá, pode ir lá no texto, né? Fica à vontade. Então vamos, Zacarias 12. Pega aí a sua Bíblia, você que está em casa, e olha aí na Zacarias 12 junto comigo, que você vai ver que coisa tremenda que é isso. Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia, antes do Malaquias. Você abre no capítulo 12 e você vai ver o que está acontecendo agora em Israel. Agora que eu estou falando é hoje à noite. Eita. E a semana passada, e o mês passado, e o mês que vem. Está acontecendo isso agora. Israel está vivendo este momento profético. Olha o que diz aqui.
Zacarias capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 3. Naquele dia, que dia que é hoje? 20? Dia 20 Hoje é 20, de setembro. Naquele dia 20 de setembro, 19 e 18, naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. O que aconteceu com Hezbollah? O que aconteceu com Hamas? E contra ela se ajuntarão todas as nações. Uhum. Ok? Está cumprindo ou não? Total. Sim. Naquele dia, diz o Senhor, eu ferirei de espanto os cavalos e os cavaleiros. Isso é todo objeto de guerra. Eu ferirei de espanto. E de loucura os que montam sobre eles. Sobre a casa de Judá eu abrirei os olhos e eu ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Quer dizer, qualquer artefato de guerra vai ser vencido sem problema. Então os chefes de Judá pensarão naquele dia. Assim, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amém. Aí eu fui a Israel agora, em maio. Sim. Uhum. Aí cheguei lá, chamei um judeu, um cara inteligente, arqueólogo, e eu perguntei para ele. Eu falei, o que vocês acham? Por que Israel está vencendo tudo quanto é guerra, tudo quanto é batalha? Ele falou assim, as nossas lideranças pensam que é a mão de Deus que está agindo aqui. Naquele dia, os filhos de Israel dirão, os chefes de Israel dirão, é a mão de Deus. Está escrito Olha aqui. Olha. isso. Fantástico. Ok? Nossa, que Ok. forte, hein, pastor? Essa eu não sabia, não. Até a frase que eles afirmam, né? Tá literalmente escrito, né? Tudo. Nossa, que forte. Então Israel vive promessas até hoje. Promessa. E tem uma coisa, eles serão vencidos um dia, e não vai demorar muito. Aqui no capítulo 14, só virar uma página. E aí, Chegar o momento que eles vão perder. Um terço da cidade vai para o cativeiro, um terço vai morrer, e um terço vai ficar na cidade. E vai ser oprimido de tal maneira que eles vão gritar, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. E aí Jesus chega no Monte das Oliveiras. Esse já é o capítulo final da história. Capítulo 14 De Israel. Zacarias. A gente vai ter que fazer essa descatologia, Brunão. vamos ter. Gente, não tem como. A gente vai ter que entrar nesse assunto em um outro episódio, porque é muito rico. Só em Zacarias a gente já tá aqui sedento por mais, né? Então, imagina, Apocalipse, Tessalonicenses, todos os textos escatológicos que tem pra gente conversar. Pastor, você volta pra falar sobre escatologia, hein? Volto com o maior prazer. E